Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Haribo, Haribo, Haribo. Então hoje vamos falar de um assunto, né, que está meio assim em pauta, que é sobre a política, né? Aquilo que a gente pensa ser a política, e aí dentro de um contexto védico, espiritual, vamos estar aí fazendo uma reflexão para captar um sentido mais abrangente, além, né, além daquilo que a gente geralmente, né, considera essa luta entre partidos, né? Mas vamos lá, vamos seguir firme aqui. Então a gente tem que entender, né, que não existe essa questão de lado material, tá? Então temos que entender que essa coisa de lado material, tudo isso, né, que eu fico de um lado ou eu fico de outro lado, tudo isso aí faz parte da ilusão material, certo? Você vive num mundo de maia, de aparências, e essas aparências são assim como os dois lados de uma moeda. Você tem uma moeda na mão, mas essa moeda sempre tem dois lados. Assim funciona a nossa mente, né? A mente, ela trabalha com a diferenciação. E esse mundo material em que vivemos nada mais é do que uma projeção da mente cósmica, da qual a nossa mente é uma parte, tá? A nossa mente é integrada com a parte da mente suprema, assim como nós também somos, né, espíritos, partes integrantes do Espírito Supremo. E esse entendimento detalhado é o que vai nos dar uma melhor, né, compreensão ou concepção daquilo que se chama a política real dentro do planejamento divino para todo mundo.
Então, hoje em dia, é notório você observar, né, que as pessoas estão assim, debatendo, se debatendo entre elas, digladiando, certo? Naquilo que é chamado de política. A política, ela existe, né, na humanidade como uma forma de criar uma harmonia social, onde governantes ou administradores estão, né, criando as condições adequadas para que todo mundo fique numa situação confortável dentro do que é a política material, certo? Mas dentro da política verdadeira, apesar de termos que ter esse conforto material, também temos que ter o desenvolvimento espiritual, certo? Por isso temos que ter líderes qualificados para exercer esse tipo de política que eu estou querendo, né, demonstrar aqui nessa aula, certo? Então, essa política, né, que estamos falando aqui, onde as pessoas estão se digladiando, se debatendo, se importunando umas às outras, né? Isso aí, essa chamada política é falsa. Ela está sob a influência dos modos materiais da natureza. Como a gente estudou lá no Bhagavad Gita, tudo que existe aqui nesse mundo material está sob, né, o controle desses modos materiais, naquilo que se chama o plano da ilusão, onde uma pessoa que não se rendeu a Deus está vivendo. E aí tem a política no modo da ignorância, que é aquela política da libertinagem, onde pode tudo, onde ninguém faz nada, todo mundo procrastina, todo mundo é preguiçoso. Não existe esse sentido de evolução, certo? Existe a política também no modo da paixão, onde há essa ambição, essa ansiedade por poder, por dinheiro, né? Onde há o topo da pirâmide, assim, dominando todo mundo, manipulando. Então, essa é a política do modo da paixão, onde poucos têm se apropriam, né, de uma classe que está simplesmente escravizada. Então, essa é a política do modo da paixão. E aí também quem está na base está ambicionando a ficar no topo. Então, uma ambição é geral, tanto daqueles que estão dominados quanto dos dominadores. É a famosa, né, guerra de posições. E também tem a política no modo da bondade, onde há um conhecimento, né, uma honestidade, onde há princípios superiores sendo colocados em questão para que a sociedade tenha a melhor, né, convívio, né, certo? Dentro daquilo que se chama valores espirituais e um conhecimento mais filosófico, político também. Porém, há uma política espiritual que está no modo da bondade pura, onde ela atua através da bondade material nesse mundo para haver os valores materiais, né, a ética, a liberdade de ser e também o lado espiritual, onde toda a humanidade segue evoluindo em consciência para se situar em Deus, no divino. Isso temos que entender, assim, porque isso que eu estou falando aqui é um resumo, né? É uma síntese onde facilmente podemos compreender, pelo menos do lado espiritual, que todos os planetas desse universo são escolas onde os espíritos estão encarnados dentro de sociedades, né? Principalmente a sociedade humana, que é mais inteligente, onde ela está realmente, né, buscando, já que falamos em inteligência, né, buscando os valores do espírito.
De modo que os valores demoníacos são a política movimentada pelo modo da ignorância e da paixão. E a política divina, ela é movimentada pelo modo da bondade e pelo modo da bondade pura, ou seja, o modo espiritual de desenvolvimento da humanidade. Certo? Então, temos que entender que só existe realmente a política do Cristo, né, de Vishnu, do entendimento espiritual, ou seja, uma sociedade governada, né, por leis espirituais que harmonizam a conduta material e o estabelecimento perfeito do reino de Deus na Terra. Essa é a política real, né? É a política que deve ser adotada para que esse planeta Terra se torne um paraíso de convívio, né? Porque o planeta Terra em si é um lugar maravilhoso, esse planeta nosso aqui. Porém, uma mentalidade que está ávida por poder, por dinheiro, por domínio, por fama, acaba, né, fazendo mal até ao planeta. Então temos que compreender que a política real é estabelecer as leis de Deus, né? Ou seja, criar o reino de Deus na Terra, como diz lá na Bíblia, né? Feliz é a nação que tem Deus como o Senhor. Ok? Compreendido isso, vamos para a próxima reflexão, ou, né, aprofundamento do que estamos aqui desenvolvendo com a nossa pretensão, né, de mostrar o que é uma política real. Então, assim, aí você pode ver, né, pessoas, amigos, as famílias, todo mundo assim criando conflitos radicais, né? Por que tem esses conflitos radicais? Temos que nos perguntar isso. E a razão é porque o falso ego, né, quando a pessoa está identificada com esse corpo material, ele não gosta de ser confrontado com ideais diferentes dos seus. Quando a pessoa está muito no falso ego e principalmente muito envolvida nessa questão da política mundana, onde não tem o princípio espiritual, então ela está disposta a lutar, a fazer guerra, pessoas até mesmo a colocar bombas, né, em seus corpos para explodir tudo. Algo assim completamente insensato, louco. Temos que pensar nisso, né? Que tipo de política é essa? Isso aí não é normal. Isso não é política. Isso é algo criado por pessoas que estão completamente, né, doentes ou desespiritualizadas. Tá? Então, no entanto, temos que considerar que A ou B, X ou Y, lado esquerdo, lado direito, tudo isso aí é uma grande ilusão que está dividindo as almas neste mundo. Temos que entender que somos filhos de Deus. Todo mundo, né, tem direito à herança material, a ter o conforto material e a consciência espiritual. Mas sem a consideração de que somos, né, filhos de Deus, que somos seres, né, que estamos presentes nesse planeta Terra, nessa encarnação, para realizar o divino, ou sair do condicionamento material, sem essa compreensão, ficamos num falso ego. E aí vamos todos ficar divididos, porque há ideais diferentes, a mente nunca pensa igual a outra, em nível da evolução. Você, de repente, está num tipo de evolução da sua consciência, eu estou em outro.
Então, aquele que está mais baixo, ou que está vivendo no modo da ignorância ou da paixão, ele tem um tipo de concepção política que aquele que está vivendo no modo da bondade, né, que está mais santificado, mais puro, ou no modo da transcendência, então eles pensam diferentes. Temos que pensar nisso, né, para não sairmos por aí brigando todo mundo, porque as coisas têm uma razão de si. Por que que há esse conflito? Tem que entender as coisas em termos de falso ego, de compreensão de como é a política, né, ou a politicagem que se faz nesse planeta, né? Então a política, quando ela está dividindo almas, né, naturalmente, nesses termos que eu estou falando aqui, se torna sempre uma guerra, onde um lado está sempre desejando, né, o poder e os benefícios que os outros, porventura, também, né, tenham conquistado, seja de maneira honesta ou desonesta. É uma luta por poder. Falso ego é isso. Falso ego significa seres orgulhosos que estão querendo ocupar, né, posições de destaque nesse mundo, que atraiam para eles fama, poder, riqueza, onde as pessoas endeusam, né, essas pessoas, e elas passam a gerenciar com essa soberba, se achando o máximo, podendo pisar em cima da humanidade, fazendo todo mundo pobre, não está nem né, não está nem aí para as pessoas. Então essas pessoas perderam basicamente esse sentimento amoroso, esse entendimento que cada pessoa, né, seja na forma animal, na forma vegetal, mineral, na forma humana, são espíritos filhos de Deus. Por isso que é necessário, né, estudar, né, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, as histórias, né, que narram os impérios desse mundo que caem, outros vão se levantando, e no final tudo está entrando em ruínas. Nada aqui nesse mundo é permanente. Só, né, nem assim, às vezes você viu que né, Krishna veio aqui há um tempo atrás e o próprio Deus estabeleceu o reino espiritual, mas mesmo assim, mundo material é isso. O reino espiritual também cai aqui nesse mundo material, né? Já no mundo espiritual, a única lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, se você segue essas duas leis, completamente rendidos, né, aos pés de Deus, de Lotus, naturalmente você vai viver num mundo de amor eterno, que é o mundo espiritual. E assim todas as pessoas são felizes, e a felicidade de uma pessoa é fazer ou ver a outra pessoa feliz. Certo? É assim que é a política verdadeira do coração. Todo mundo existia sobre um governo espiritual, onde os governantes querem ver, né, os seus administrados felizes, e os administrados querem ver também os políticos, né, majoritários, vamos dizer assim, felizes. Não é essa guerra, um querendo destruir o outro, um partido político, né, fazendo mal querendo o mal do outro, ou então fazendo combinados, acordos para que todo mundo ganhe dinheiro, e esse lado podre da existência humana vai se mantendo, e muitas pessoas vão sofrendo, vão morrendo, vão entrando em miséria completa, de modo que países ou até planetas assim são arrasados, né, exterminados por pessoas que são realmente sem sentimentos, sem nenhuma espiritualidade, que são, como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita, demônios, né? Demônios incorporados em formas humanas, tentando a todo custo obter esse poder, né? Essa ambição de
explorar tudo e todos. Temos que pensar, né, nesses termos que eu estou falando aqui para abrangermos um pouquinho mais o nosso coração. Nossa mente está muito densa, certo? Então, não importa a maneira que a pessoa tenta obter, né, o poder, seja de uma forma honesta ou desonesta, o que está imperando aí é a intenção dele de permanecer ali no poder, com a aprovação de um povo que está massificado, vamos dizer assim, uma manada, né, como eles falam, sendo guiada dentro de um curral onde não tem nenhuma liberdade. Certo? Temos que despertar. Ou levar essa mensagem para que as pessoas despertem, né? Então esse aí é o que? É o padrão de Maia. Maia é ilusão. Estamos aqui no planeta Terra, numa escola, onde, através do sofrimento, estamos aprendendo a expandir a nossa consciência. E aí vamos observando isso. A política, né? Que não é política. Então os devotos do Senhor Krishna, ou devotos de Deus, né, da forma que possam pensar em Deus, né, aqueles que realmente estão vivendo nesse serviço devocional, já que somos servos eternos amorosos de Deus e temos Krishna como o Deus revelado, né, rendidos a esse amor supremo, já que Deus nos colocou aqui nesse planeta, nos deu essa forma humana, para que através do despertar amoroso a Ele possamos atingir, né, esse ponto mais consciente, esse estágio humano, né? Então, essas pessoas que são chamadas devotos não estão na dualidade desse mundo. Eles compreendem, né? Lado esquerdo, lado direito, lado mal, lado bom, lado certo, lado errado. Compreende? Isso tudo aí é modo da paixão e da ignorância. De modo que os devotos, o que eles fazem? Eles observam os opostos, né? Sem se envolverem em demasia, para não se perderem nesses chamados assim, enganos sociais, políticos, religiosos, com essa hipnose coletiva, né? Muitos valores, né? Como eu falei aqui, social, político, religioso, de entretenimentos, tudo isso aí são forças articuladas por um sistema assim, milenar que deixa todo mundo completamente perdido ou hipnotizado. Maia é isso, aquilo que parece, mas não é. Você já viu uma pessoa hipnotizada? Você dá uma cebola para ele comer e fala que é uma maçã. E você come a cebola pensando que é a maçã e acha uma delícia. Assim você considera, né, as instruções, os valores, os conceitos desse mundo, ou preconceitos também, como aquilo que mas não é. Compreende? Então é isso aí que a gente tem que acordar, né? De vez, né? Então a gente não deve ficar nessa dualidade do mundo, né? É isso que a gente está desenvolvendo aqui nessa reflexão. Então os devotos, né, estão simplesmente sendo assim, observadores daquilo que se chama a política, né, do mundo. Aqui no mundo material você pode ver que tudo é um movimento transitório, né? Por isso que fala que estamos passando agora na época da transição planetária. Então as eras mudam, as estações mudam, tudo é criado, mantido durante um tempo, depois é aniquilado. Então essa transição, né? Tudo aqui é um movimento transitório, e como vivemos num mundo de dualidades, aqui nada mais é do que uma luta constante dos poderes divinos com os poderes demoníacos.
famosa Batalha de Kurukshetra, onde Krishna estava no meio do campo de batalha do batalha de Kurukshetra, né? Krishna estava com Arjuna no meio do campo de batalha e tinha o exército divino que estava do lado do devoto e o exército demoníaco que estava contra as tendências, né, do devoto, do que ele queria implantar no planeta. Compreende? Então, é isso. Dentro do seu coração, né, tirando política, tirando todas as coisas, né, desse mundo, no qual às vezes as pessoas se empenham, dentro do seu coração você também tem forças divinas e demoníacas. Essa forma humana, ela se destina exatamente a você transcender essas forças demoníacas e se situar nas forças divinas, ou seja, sob o poder, sob a instrução do poder superior de Deus, conforme ele explica no Bhagavad Gita. Foi isso que Arjuna fez, e aí ele superou as forças demoníacas, né? No caso histórico, assim, ele destruiu o exército dos Kurus e passou a governar a Terra com os princípios superiores, ou seja, com a política real de Deus. Isso acontece também simbolicamente, né? Ou analogamente, com a nossa trajetória humana aqui nesse planeta Terra. Temos uma política interna de alma. Por isso, né, independentemente da política de uma coletividade, a política mais importante é o que fazemos, ou como administramos, ou como governamos a nossa vida enquanto presentes aqui, encarnados nessas formas humanas. Então faz parte, né, da experiência humana que está em desenvolvimento, né, da consciência, escolher isso ou aquilo, esse lado, aquele lado, né? Não é assim a nossa vida? É livre-arbítrio, né? Vamos escolhendo lados e lados até ter o entendimento pleno, certo? Até o momento em que realizamos essa presença pura do Senhor Vishnu Krishna em nosso coração. Percebemos a presença de Deus em nós. E Deus é o governante supremo, é o controlador supremo, certo? E quando nos situamos nessa presença divina, naturalmente vamos o quê? Além das dualidades. Bom, mal, divino, demoníaco, você se situa em Deus. Sai do controle dessas forças, né, que estão querendo te levar para o plano superior, ou seja, para o encontro com a sua essência, com o seu espírito, e também das forças que estão querendo densificar a nossa energia, nos fazendo ficar identificados com essa forma material. E assim degradarmos a nossa mente para coisas assim que não são alinhadas às leis divinas, que são leis que existem, né, feitas pelo divino, para que tenhamos harmonia, paz interna, felicidade, equilíbrio, gratidão. Temos que pensar nisso, não há tanta assim, complicação, certo? Então é dessa maneira que o devoto ele vê as coisas acontecendo conforme o controle supremo e de acordo com o que a humanidade precisa como lição, seja caótica ou agradável num determinado momento por suas escolhas, chamadas certas ou erradas, no processo de acordar a Deus nesse mundo, no coração das pessoas. Compreende? Quando você está com Deus, você vê que tudo está acontecendo conforme o controle supremo. Se o mundo se tornar desagradável ou agradável, né, é porque a humanidade está precisando aprender a lição dessa forma específica.
Mas você, situado nessa presença divina no seu coração, você fica além disso, porque você já entendeu, você não precisa estar vivendo de uma forma agradável ou desagradável, porque você já transcendeu isso, você está vivendo naquilo que é o agradável real. Compreende? Então, se você é um devoto realmente de Deus, uma pessoa que se entregou ao divino, que vive, né, diariamente nessa rendição, né, no meu caso, a rendição a Krishna, a gente tem que fazer, né, essas considerações, né, que tudo é uma lição, mas que você entendeu e você não precisa das lições que a maioria das pessoas, não sendo devotas ou entregue a Deus, elas têm que passar, porque ainda estão tomadas pelo modo da ignorância e da bondade, da ignorância e da paixão, certo? Então você tem que ser bem profundo, né? Entender que a ideia de tudo que está acontecendo aqui no universo, em todos os planetas, em todas as galáxias, é acordar o amor de Deus no coração das pessoas, ou descondicioná-la do falso ego, daquilo que se identifica com a matéria, com a dualidade, com o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Então você tem que, se você é um devoto de Deus, né, um devoto de Krishna, você tem que entender que só existe um lado, sem ser lado, mas um lado, que é o quê? É o lado eterno, que é o refúgio nos pés de lótus de Deus e no seu santo nome. É isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu vem nos ensinar, né? O Senhor Chaitanya é Krishna nos ensinando em Kali Yuga como devemos fazer para nos situarmos nessa política transcendental da vida. Porque Deus no seu coração, Ele que está controlando para onde você está indo, né, o que vai ser melhor, favorável para você. Por isso que o devoto ele é meio assim, ou completamente despreocupado. O destemor é a arma do devoto, porque se ele sabe que está com Deus, naturalmente, tudo segue positivamente dentro da jornada humana daquele espírito que está, né, colocando a sua confiança, a sua fé no divino que está vivo presentemente no seu coração. Ok? Então, aconteceu uma coisa aqui interessante, que acho que o Flamengo acabou de ganhar o jogo aqui, ó. Estão soltando fogos, estão super felizes, né? O pessoal que está mais assim na ilusão, porque escolheu um lado, né? Então o Flamengo ganhou, não sei quem está jogando com o Flamengo, agora acho que é o Corinthians, né? Acho que é o Corinthians, ouvi assim. Então o Flamengo acabou de ganhar e estão soltando fogos. Assim também na política, aquele que ganhar, os que ganharem vão soltar fogos, os que perderam vão ficar com a raiva, se lamentando. Então é isso que a gente está querendo falar aqui. É legal que Deus dá o exemplo ao vivo, né? Mas o devoto ele não tem assim essa ligação com o time de futebol. Ele pode brincar que torce, né? Mas ele não está assim envolvido com isso. É muito incrível, né? Deus ele aparece e revela, né? Então é isso. Se você é um devoto, você tem que situar, né, no lado eterno da vida. O resto aqui nesse mundo, seja bom, seja mal, são tendências, né, temporárias que vão se arruinar com o tempo, porque o mundo material ele funciona assim. Ele sempre vai mudar o lado. É igual um pêndulo, né? Uma hora está aqui, aí naturalmente a força, quando ele está aqui, leva para cá, certo? Então fica assim, bom, mal, certo, errado, esquerda,
direita. E vai acontecendo, queda, né? Nascimento e morte, queda e elevação. E aí o devoto fica vendo isso, esse é o lado do tempo, né? O devoto fica aqui no meio, ó, aqui é mal, bom, e ele fica aqui no meio, observando, sem ir para o lado bom nem ir para o lado ruim. Ele fica aqui na presença divina. Como o Senhor Krishna diz lá no capítulo 15 do Bhagavad Gita, né? Ele falou assim, se você vê a árvore do mundo material, vá lá para a raiz dessa árvore, desse reflexo que você vê, né, da árvore material, e fique ali, porque ali você vai alcançar essa posição, né, de entendimento completo. Então é isso aí, compreendeu? Então o lado eterno, você tem que ficar no seu espírito, que é a parte eterna da coisa, e tem que buscar os valores, né, vamos dizer assim, políticos internos, para você ser, né, o espírito ser um governante dos seus súditos, né, que são os pensamentos e emoções, sempre instruindo-os a se fixarem na vida espiritual. Que é isso que o Senhor Krishna diz no Gita, né, no Bhagavata. Então é muito simples entender quando você tem a consciência espiritual, você para de especular, né? De modo que o devoto, né, de Krishna, o devoto do Cristo, de Deus, é aquele que vive, né, exemplarmente na devoção. O exemplo dele de bom comportamento, de ética, é viver nessa devoção a Deus, nesse amor a Deus, no serviço devocional ao Senhor, conforme o Senhor Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Só quem está em serviço devocional, diz o Senhor Krishna, é que pode me compreender ou me realizar dessa forma que eu sou, né, como essa pessoa transcendental suprema. E também os outros aspectos, naturalmente, né? Se você realiza a suprema personalidade de Deus, você realiza a energia dele e a presença dele no seu coração. Tá? Então, Krishna ele também explica que o devoto ele é neutro dentro desse processo da dualidade, nesse mundo material. Assim como Deus também é neutro. Ele só vai, né, ele atua oferecendo o resultado de uma coletividade. Se todo mundo está vibrando no modo da ignorância ou no modo da paixão, naturalmente a reação, né, vai ser de sofrimento. Então, por isso que o próprio Deus vem e fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me ame, né? Quanto mais pessoas se dedicando a mim, mais as leis divinas vão atuar e tudo vai ficar bem. Aí a pessoa não pensa em Deus, não se dedica à vida espiritual, passa a reclamar da vida, passa a dizer que Deus não faz nada e que ele é culpado, certo? Tudo uma hipocrisia, porque ela não está vivendo o divino no coração dela e quer que Deus seja a bengala para resolver os problemas do mundo. Quando Krishna cria essa escola planetária, ele está deixando que a gente resolva a situação aqui no nosso lugar. Tanto que é uma lei cósmica, né? Nem os extraterrestres atuam nesse mundo, né? A hierarquia superior não atua nesse mundo, contrariamente à vibração que a humanidade, dentro do seu tempo de evolução, nessa forma humana, está acontecendo. Quanto mais pessoas se voltando para Deus, vibrando no amor, na gratidão, na transcendência, então aí a hierarquia superior vai agir aqui nesse planeta Terra, nessa escola maravilhosa, onde faz parte tudo que está acontecendo. Porém, algumas almas, né, elas vão além da dualidade. E aí elas ficam em paz, não ficam assim, digladiando, brigando, tentando arranjar confusão, falando mal, julgando, criticando.
ela compreende, certo? Então tem que entender esse processo de dualidade, onde todas as pessoas que não estão rendidas a Krishna, a Deus, estão assim escolhendo que lados temporários, perdendo, né, o aqui e agora, completamente, né, rendido em Deus. Ela está pensando em termos de futuro, o que vai acontecer, o planeta Terra, né, político bom, político mau. Então você tem que ir além disso, né, e se situar no seu coração. E você vai ficar em paz. A política externa do mundo tem que ser o reflexo da política interna dos corações rendidos a Deus. Aí você vai viver num mundo onde tudo vai funcionar perfeitamente, tanto nos termos materiais quanto, né, espirituais. É isso que a gente tem que entender, né? Então, é claro, né, que esse termo, né, chamado a política, temos que entender isso como a política de Deus, ou seja, as leis de Deus em ação na humanidade, atuando numa divisão sábia de classes, de acordo com a evolução da consciência, nesse espírito, vamos dizer assim, fraterno e respeitoso, né? Onde tudo é direcionado para as pessoas despertarem esse amor puro por Deus, chamado, né, prema. Entende? Então, no Bhagavad Gita, né, Krishna explica que, de acordo com o desenvolvimento da consciência, naturalmente a sociedade tem divisões de classes. Não esse tipo de divisão de classe que faz um ficar menos que o outro. Uma divisão de classes onde a classe superior em consciência ajuda a classe inferior em consciência. Assim como a mãe cuida do bebê, a mãe não vai falar que o bebê é burro, é estúpido, que está atrasado. A mãe simplesmente, amorosamente, vai cuidar do bebê. Assim também, aqueles que deveriam estar cuidando do governo mundial deveriam atuar com essa energia maternal, cuidando dos filhos que estão, né, se desenvolvendo nesse mundo. E aí eles exemplarmente em valores superiores e conectados com Deus em seu coração, levem esse processo de divindade para o mundo. Naturalmente, tudo aquilo que é degradado, tudo aquilo que é promíscuo, tudo que é drogas, que são ações assim, né, impensáveis aqui, seriam eliminadas naturalmente da Terra. Tudo aquilo que é chamado, esse mal, essa energia sinistra, né, onde coisas que nem devemos falar aqui estão acontecendo, surgem porque somos governados por demônios. Compreende? Então, não é que a Terra é ruim, não. A Terra é um lugar maravilhoso. E agora Deus vai retirar esses demônios, né, do planeta Terra para estabelecer a quinta dimensão. Porque a Terra ascensionou. Espíritos que não são qualificados vibratoriamente para estar atualmente nesse planeta Terra vão ser retirados de alguma forma, né, pela hierarquia superior e serem levados para orbes, né, planetas que estão de acordo com a vibração deles, ou planetas primitivos, né, podemos dizer assim. Então, se você não entendeu isso, se você não passou na lição, se você continua julgando todo mundo, brigando, com raiva, no falso ego, o seu lugar atualmente no planeta Terra vai ser tirado de você. Compreenda isso, né? Ainda há tempo. Acorde, né, enquanto é tempo, né? Então essa é a política de Deus, né? Temos que
direcionar, né, a política para despertar o amor puro por Deus. E foi com esse pensamento que a gente viu que o mestre Jesus ele foi banido, né? Banido, assim, foi morto, foi condenado, negligenciado, né? Porque a gente aqui no Ocidente tem um exemplo do mestre Jesus, que é um espírito maravilhoso que está governando também o planeta Terra, né? Nós somos ovelhas desse governador. Ele é o pastor, né? Então, Krishna, em cada planeta, coloca um administrador muito eficiente para ajudar aí na coordenação das almas que estão dentro de uma hierarquia superior, ajudando no processo de evolução da humanidade. E o Mestre Jesus, ele esteve aqui entre nós para colocar as coisas em ordem, mas podemos observar o que aconteceu, né, na sua tentativa, né, amorosa de dar a esse planeta a condição ideal da vida divina. E depois que o Mestre Jesus veio também, ele modificou, né, as energias, abriu o processo de conscientização da humanidade para você entender a política verdadeira da existência. Só quando ele veio, né, ele foi banido, ele foi sacrificado por esse sistema que impera até hoje, né, em modelos disfarçados, em máscaras, né? Até hoje esse modelo continua aí. O sistema demoníaco, mesmo que matou Jesus, está matando todas, querendo, né, matar ou exterminar todas aquelas almas que estão se iluminando, se autorrealizando nesse planeta, e eles sabem muito bem, porque eles não trabalham só na dimensão física, mas também na dimensão astral, certo? Magos negros, bruxos, demônios, assim, que só querem o mal. Mas o devoto, ele segue bem, né? Porque ele está com Deus. Então, o que Jesus queria fazer? O que Prabhupada queria fazer? Simplesmente estabelecer o divino, o amor, o serviço devocional, o bem-estar da sociedade, a fraternidade, a caridade, né? O auxílio mútuo. Mas isso aí não é de interesse, né, daqueles que querem dominar a população e controlá-las pelo medo, pela fome, pela confusão mental, pelo envenenamento, enfim, tudo aquilo que a gente né, tudo que estava oculto está sendo revelado nesses tempos. Então, é isso que acontece, né? Então, Srila Prabhupada e tantos outros devotos que estão aqui nesse mundo, de várias religiões, pessoas que realmente são Mahatmas, né, almas elevadas, estão atualmente tentando inserir essa consciência espiritual através das palavras, né, do Senhor Krishna no Bhagavad Gita, do Mestre Jesus no cristianismo, do Mestre Buda no budismo, e assim vai. Né? Tentando, né, mostrar às pessoas, poucos, né, mestres que tentam ensinar sem interesse, né, de imposição filosófica, religiosa, institucional, simplesmente passar esse conhecimento. Né? O conhecimento é isso, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, transcender a dualidade, Deus, demônio, não, renda-se a Deus. Esqueça que tudo aqui nesse mundo só tem poder por causa da permissão divina. E esse Deus, ele está dentro do seu coração. Refugie-se nele e aconteça na vida de uma forma que você seja uma luz, um mensageiro divino. Não importa se eles vão te sacrificar, te matar, certo? Ou te convencer, ou você pregar para eles de uma forma dissimulada. Certo? Você sabe quem você é, o que você está fazendo, você realizou o divino e Deus vai te ensinar, vai te orientar perfeitamente nessa vida a estabelecer a política da alma no mundo. E é isso que temos que fazer. Certo?
Então, né, o que estamos falando aqui é algo completamente razoável, né? Então, essa aí é a nossa missão. Temos que seguir com essa consciência, sempre, né? Não existe essa coisa de devoto de esquerda e devoto de direita. Esses assim chamados, né, devotos, entre aspas, são assim, devotos da ilusão, da dualidade, do conflito interno. Estão divididos entre o espiritual e o material, assim, completamente em maia. Entende? Eles ainda não compreenderam realmente essa posição suprema da política divina que vários mestres vêm tentar nos mostrar aqui nesse planeta, ainda, né? Passando da terceira para a quinta dimensão, nessa transição sofrível, cheio de angústia, de insegurança. Mas os devotos, eles estão em paz, né? Tentando mostrar, né? Pena que as pessoas não queiram enxergar isso de uma forma mais simples, né? Então, devotos da ilusão, essa é a verdade, né? Devotos da dualidade e do conflito interno. De modo que eles, né, a gente pode observar que essas pessoas, sendo espirituais, materiais, sábios, ignorantes, né? Então essas pessoas estão se perdendo nesses meandros, né, do ódio, da violência, da maledicência, do julgamento, da crítica, da malícia, nesse desejo, né, de querer o mal para o outro, né? Então isso aí é muito, muito triste, né? E eles assim acabam perdendo essa qualificação de pureza interna, né, que eles deveriam saber, sendo devotos de Deus, essa pureza de poder cantar o santo nome de Deus. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu fala no seu terceiro verso do Shikshastaka, né, que nós só podemos cantar o Deus e cantar o santo nome de Deus se estamos qualificados na humildade, né, no respeito ao próximo e na tolerância. Se você não tiver isso, você não consegue sentir, né, o amor de Deus através do cantar do santo nome. Certo? Então, Krishna, conforme, né, nos ensina, assim, na forma do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, é muito raro uma alma, mesmo nesse processo de espiritualização, compreender isso, ou não se envolver com essa egrégora, né, do mundo das dualidades, que criam essa desorientação da consciência. Muitos, né, é claro, vão tentar argumentar ou racionalizar essas palavras que eu estou falando aqui, mas eu estou falando com um espírito desassociado de Maya, da energia da ilusão. Eu estou falando diretamente de como Deus revela, né, no Bhagavad Gita, esse quanto, né, de entendimento político. Tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem muito nisso, né? Não, isso aí não é um desafio, né? Eu estou falando simplesmente o que é algo lógico, né? Sensato, tá? Então, temos que entender que tudo isso aí faz parte, né? Essas dualidades, essas brigas, esse mundo material, Kali Yuga, até o espírito entender o quanto ele está realmente envolvido nessas forças sinistras que estão sufocando o espírito, né? Que torna a sua mente desviada dessa prática pura e perfeita da vida espiritual, estabelecida no serviço devocional, que é o que Deus nos pede. Então, meu desejo realmente é que todos sejam devotos, sábios, né? Não só devotos, mas sábios nesse mundo,
Compreendendo isso aí que eu estou falando, em essência, que é muito simples, né? Ninguém está complicando nada, mas mostrando que quem está sob os modos da ignorância e da paixão, e que se dizem, né, devotos, na verdade estão perdidos num tipo de falso ego da incompreensão da ignorância, escolhendo, né, o que vai ser, o que não vai ser. Então Deus está controlando tudo. Temos que nos acalmar, né? Cantar mais o santo nome, meditar em Deus, ler as escrituras e participar da política do mundo de uma forma moderada, compreendendo assim, o movimento do que está acontecendo na ilusão, nesse sonho. E aí você brinca, às vezes, de ver as coisas assim e participar de uma forma bem assim, à parte, né? Certo? Então, quando o Senhor Krishna ele esteve aqui, né, nesse planeta Terra, ele estabeleceu essa política divina do Bhagavad Gita, certo? Levando Arjuna a destruir todos os chamados guerreiros e políticos do falso ego. Por isso temos que estudar o Bhagavad Gita. A história dos reis no Bhagavata, Prito Maharaj, o exemplo, a encarnação divina do rei ideal, Ramachandra. Temos que estudar isso para ter conhecimento. Certo? Então, o Senhor Krishna fez Arjuna destruir todos aqueles que eram oponentes ao estabelecimento das leis de Deus, há 5.000 anos atrás, né? E agora, né, está havendo um momento de transição, onde essas leis já foram esquecidas e o conhecimento espiritual vai ser restabelecido de novo, aos poucos, até atingirmos a Satya Yuga, né, a Era de Ouro. E por um tempo, né, quando Krishna estabeleceu a consciência espiritual, né, o planeta seguiu bem sobre a guarda dos princípios divinos. E depois, como natural, né, repetindo, nos mundos de terceira dimensão, veio a queda, principalmente em Kali Yuga, e todo o bom senso se perdeu. Agora, novamente, está entrando uma força divina no planeta para restabelecer, né, os valores superiores, o Bhagavad Gita, a realização interna dos mestres devotos, e assim é todo aquilo que é chamado o lixo da mente mal orientada, não vai poder ficar em campo, né, de atuação governamental no planeta. É isso que fala que o joio está sendo, né, literalmente separado a olhos vistos do trigo. Está sendo separado. Então observe, né, o que está acontecendo no mundo, coisas que, né, o mundo está estranho, né? Que bom, né? Está mudando, né? Todo mundo está saindo da hipnose, a qual esteve manipulado há tanto tempo. Então quem tem olhos de ver, que vejam. Fiquem firmes, né, em Krishna, no santo nome, e sejam felizes. Deixa acontecer. Imprime a sua energia, ancora a energia divina no planeta. Certo? Independentemente de qualquer que for a situação externa, temporária, que seja para o bom aprendizado para a humanidade. Seja através do sofrimento ou do gozo material. Entre sempre em gratidão, fique sempre em gratidão, em amor, na certeza de caminhar nessa jornada humana, se associando com pessoas que já estão vivendo essa transcendência. E seja feliz, desapegue, fique em Krishna, né? A morte está aqui, pertinho de nós, né? O tempo aqui é irrelevante para essa forma humana. Então fique no espírito, no eterno, em Deus, no amor, na política real, interna e externa, né? Coloque as palavras de Deus para as pessoas irem compreendendo aos pouquinhos, e vamos aproveitar que está entrando aí agora uma era de luz e nós vamos poder atuar formidavelmente nesse planeta, né? Já que estamos aqui, colocados por Deus, vamos agir. Um beijo no coração, reflitam, pensem seriamente sobre tudo que foi falado
e expandam a mensagem para a vida que nos cerca, ok? Amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!